Olá, tudo bem? Depois de muito tempo, né? Eu volto aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre as coisas de Deus. Bem, da vez passada eu tinha lido sobre o capítulo 3, que é a tentação de Eva e a queda do homem, e eu tinha comentado aqui uma palavrinha anterior, e eu disse assim, eu não sei se Eva já tinha sido criada, mas na verdade, quando Deus fala para que o alimento seria o fruto da terra e tudo mais, Deus já tinha criado sim os dois, né? Então, só recapitulando aqui um pouquinho que diz assim: Disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, servosão para mantimento. Então, estavam os dois ali, né? Adão e Eva, quando o Senhor deu a ordem. Que quando eu estava explanando aqui o capítulo 3, eu comentei que talvez tivesse só Adão, mas não, estavam os dois, porque Deus disse servosão, né, que ia dar para eles e para os descendentes esse tipo de alimento, né? Só para retificar aqui, de repente, alguma dúvida que ficou aí, tá bom? Bem, então eu tinha lido o capítulo 3 que diz a tentação de Eva e a queda do homem, e aí eu fui explanando, né? Cheguei até o ponto que a serpente estava falando as coisas para Eva, e Eva acabou acreditando e tal, né? Que ela não ia morrer e tudo mais. E aí eu vou dar continuidade aqui, se tiver de comentar alguma coisa, a gente vai para o capítulo 4. Então vem assim, ó. E vendo a mulher, né, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Olha só, quando estava terminando o dia, iniciando a noite, o Senhor vinha passear no jardim, né? Pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? O Senhor sabia onde ele estava, né? Só que queria ver o que ele ia responder. E ele disse, o Senhor estava vendo ele, né? Viu tudo que ele fez de errado com a sua esposa, né? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão à mulher, então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, portanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E tomou
E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, completando aqui esse capítulo 3, né, que a serpente convenceu Eva de pecar, enganou, e Eva caiu no engano, né, da serpente, e isso trouxe uma consequência terrível para a humanidade, né, fez o seu marido pecar também, induziu, né, e ele também fraquejou juntamente com ela. E depois disso, o que é que o pecado traz, né? Ele traz a vergonha, né? Abriu-se os olhos, como a serpente tinha dito, ele passou a conhecer realmente o bem e o mal como Deus, só que Deus nunca praticou mal, Deus nunca pecou, e naquele momento eles pecaram, eles não só passaram a conhecer, mas eles passaram a ser transgressores, pecadores, né, da ordem de Deus, cometeram o pecado da desobediência, e isso trouxe consequências terríveis para a vida dele. E aí, uma das coisas que acontece é quando Deus vem visitar, ele já não tem mais aquela pureza, aquela santidade para estar na presença do Senhor, né? E eles percebem o seu estado, né? E quando Deus chama, eles se escondem porque estão com vergonha, porque uma das coisas que o pecado faz, né? Ele traz o homem para a decadência e isso envergonha o homem, né? O estado dele. E eles temeram, né? Quando ouviram a voz do Senhor, se esconderam. Mas o Senhor vai e pergunta, né, para cada um, e um vai culpando o outro, né? Adão diz, foi a Eva diz, foi a serpente não tinha mais quem culpar, então o Senhor deu a sentença para cada um, e aquilo que Deus fala está falado, e não tem como voltar atrás e mudar, né? Aconteça o que acontecer, é daquele jeito que Deus falou. Então esse é o capítulo 3 que eu acabo encerrando aqui, né, para a gente avançar um pouquinho mais. E aí, lá no capítulo 4, vem e diz assim, o nascimento de Caim, Abel e Sete, né? Então, vou continuar lendo aqui e a gente vai meditando aqui, tá bom? Vamos lá. E concebeu Adão, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aqui as coisas acontecem rápido, né? Eles já estão grandes já. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Primeiro homicídio. E falou Caim com seu irmão Abel, e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que,
Estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel? O Senhor não viu o que aconteceu? O Senhor viu, né? O Senhor sabe do que acontece, mas o Senhor pergunta, porque Ele quer ver o que o homem vai dizer para ele, né? Então, onde está Abel, teu irmão? E ele diz: Não sei. Olha a resposta rebelde, né, de Caim. Olha como ele fala com Deus, né? Deus diz: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Olha o desrespeito com Deus, né? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado, e o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tomou Adão, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Bem, depois da queda de Adão e Eva, né? Adão conheceu sua mulher, ela teve filhos. Deus deu Caim, Deus deu Abel, né? Eles cresceram. E um se inclinou mais, vamos dizer assim, talvez, né, a servir a Deus, obedecer, e o outro se inclinou mais para o outro caminho. Então, Abel vem, oferece a Deus, né, a sua oferta,
E Caim vem e também oferece a Deus a sua oferta. Só que Deus aceita a oferta de Abel, mas não aceita de Caim. Por que será? Né? Será que é porque a oferta de Abel era melhor, era mais bonita, né? Era mais cara, e a de Caim não? Não, é porque Deus ele conhece o coração, né, de cada um. E quando Abel vem e oferece a Deus o seu sacrifício, penso eu que ele está oferecendo ali o melhor que ele pode oferecer, ele está oferecendo ali de coração, ele está oferecendo ali realmente de uma forma agradável ao Senhor. Mas como Deus também conheceu o coração de Caim, e não sei exatamente o que passava no coração dele, só Deus sabe, mas quem sabe uma inveja, né, porque via o seu irmão oferecendo tais coisas e ele oferecendo outras, ele queria oferecer o mesmo que seu irmão oferecia, ou achou que a oferta do seu irmão era melhor, ou talvez não tenha sido isso, mas outras coisas já estavam no seu coração, de forma que algo impediu ali que Deus aceitasse a oferta dele, né? E como Deus disse, se ele tivesse oferecido de coração, com seu coração limpo, Deus não teria aceitado a oferta dele? Teria. Mas se Deus não aceitou é porque tinha algo ali de errado no coração de Caim, né? E Deus avisa ele e diz, olha, cuidado, né? O pecado já à porta do teu coração. Então vigia, presta atenção no que você está fazendo. Só que Caim não prestou muita atenção não. E ele continuou no seu intento, né? No seu propósito ali de fazer o mal. E até chegar o ponto de realmente matar o seu irmão, né? E dali depois vem uma descendência de Caim. E depois eu vou discorrer com vocês um pouquinho, falando um pouquinho mais sobre essa descendência, né? Mas isso aqui faz a gente pensar que quando a gente for oferecer algo ao Senhor, quando a gente se aproximar do Senhor, se aproximar de Deus para louvar o seu nome, para adorar, para lhe ofertar, né? A gente tem que nos apresentar o melhor que a gente puder, porque Deus ele conhece o nosso íntimo. Então não adianta a gente louvar de lábios e se o nosso coração não está realmente em Deus. Não adianta a gente oferecer sacrifícios, né, que Deus não vai aceitar, porque na verdade Ele quer mesmo um coração obediente, Ele quer um coração contrito, Ele quer uma alma realmente voltada para Ele. Então a diferença talvez aqui em Abel e Caim foi exatamente este coração, né, de Abel voltado para o Senhor, oferecendo ali algo verdadeiro a Deus, e um coração de Caim já contaminado pelo pecado, e o Senhor não atentou para sua oferta, não exatamente porque ele não queria aquela oferta, mas porque o coração de Caim, no momento que ofereceu a oferta, não estava limpo, não estava puro, não estava oferecendo aquela oferta ali de uma forma que o Senhor pudesse aceitar. Então, que nós possamos ser para o Senhor algo aceitável, que a nossa oferta possa ser aceita, né? Que verdadeiramente nós venhamos nos apresentar ao Senhor um coração puro, né? Um coração limpo, lavado e purificado pelo seu sangue, e oferecer nosso sacrifício de louvor, a nossa oferta no seu altar, com o nosso coração e de uma forma verdadeira, que assim o Senhor vai aceitar a nossa oferta. Amém?